Ninguém manda em Deus. Ah, Senhor, faz assim porque é assim melhor. Ele vai falar assim, você não sabe nada, eu sei do jeito que vai ser melhor. Eu apenas estou falando assim, mas Deus não é ignorante assim não. Mas só para a gente entender que nós não mandamos em Deus. A decisão é dele. Seja feita a vontade dele e não a nossa. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E é claro que nós oramos para ser abençoados. Mas só o fato de estarmos orando já é a bênção de Deus. O fato de orarmos, se comunicar com Deus, ter comunhão com Deus na oração, já é uma bênção. E quando você recebe então o que você pediu, é outra bênção a mais. Só que a maior bênção é ter vida de oração. Mais do que receber aquilo que você está pedindo, a maior bênção é você ter vida com Deus. Andar, viver com Deus em oração. Amém? Porque muitos não têm vida de oração, não conversam com Deus. Todos os homens poderosamente usados por Deus têm sido homens de oração. Jesus, no meio de suas grandes atividades e apesar das imensas responsabilidades no serviço, retirava-se da multidão procurando lugar para orar. O homem pode estar equipado e habilitado para o serviço de Deus, mas se não aprendeu a prevalecer em oração, não pode esperar a bênção de Deus no seu trabalho. Então, meus irmãos, eu sei que a vida está cada vez mais corrida. As pessoas trabalham, né, de segunda a sexta, de manhã de tarde, sábado talvez até só de manhã. Segunda a sexta vai para a faculdade, vai para a escola, vai estudar. Né? É claro, não é todo mundo tem essa vida. Fim de semana então vai pegar para fazer trabalho de faculdade, de escola, vai descansar, vai passar o tempo com a família. Tem pessoas que cuidam de casa, é muita coisa para fazer, trabalha de manhã, de tarde, de noite, chega de noite achando que não vai ter mais nada para fazer, sempre tem coisa para fazer dentro de casa. Então, meus irmãos, é muita coisa para fazer, mas Jesus ainda está dizendo, né, que tem pessoas que ficam ocupadas demais, mas tem pessoas que escolhem a melhor parte. Amém? Temos que escolher a maior parte, que é deixar um pouco os afazeres, as tarefas, as obrigações de lado, dar uma escapulida. Né? Jesus estava lá cercado, tinha muita gente para ele ensinar, curar, libertar, tinha muita coisa para fazer e era um monte de pessoas para atender. Aí Jesus trabalhava, mas tinha hora que ele, olha lá, na hora que todo mundo olhava, ele saía fora. Escapulia, ninguém via mais. Cadê o homem? Sumiu, rapaz. Tomou o Doril aí e sumiu. Dá uma escapulida. Então você tem, meus irmãos, que em meio a trabalho, escola, família, você tem que ter um momento, um tempo com Deus, um tempo especial. E você tem que fazer o que for preciso. Até mesmo se for ter que ser radical, tem que ser radical. Né? Um dia, tinha uma pessoa que fazia faculdade, e o professor passou muito livro para ler, muito trabalho para fazer, prova, tudo. Aí o aluno falou, mas eu trabalho de dia, faço faculdade à noite. Fim de semana eu também faço uns bicos, eu tenho que descansar também. Ele fala, o que você faz da meia-noite até 5 da manhã? Ué, eu estou dormindo. Então, tá aí. Esse é o horário para você estudar e fazer o trabalho. Ou seja, se vira. Arruma um tempo aí com Deus, se vira. Se a gente ficar, Senhor, o Senhor sabe, não deu para ir para a igreja, não deu para orar hoje, não deu para ler a Bíblia hoje, porque eu trabalhei, porque eu estou cansado, porque eu estou doente, porque chegou visita. Meus irmãos, nós sempre teremos desculpas para dar. Sempre teremos justificativa. Porque hoje eu estou com dor de cabeça, porque hoje eu estou fraco, porque hoje... Meus irmãos, sempre terá uma desculpa. Não! Diga para você mesmo, cale a boca, não pense em nenhuma desculpa e justificativa. Se vira nos 30. Faça alguma coisa. Acorde mais cedo, ou durma mais tarde, ou acorda de madrugada. Enfim, faça alguma coisa para você se encontrar com o Senhor, teu Deus. Aleluia, Jesus. Jesus fazia isso. Você acha que Jesus não cansava não, meus irmãos? Esse sábado mesmo eu vou dar ceia, de manhã até a noite.
Eu tenho que pregar em 5, 6 igrejas na zona rural. Chega à noite, falar que nem um dia eu ouvi um pastor falando, chega à noite eu estou chamando Jesus de Genésio. Você acha que Jesus não cansava? Mas ele ia para o monte. Quero ver quem acha eu aqui. Vou lá para o meio do mato. O povo tem medo de bicho, de animal mesmo, vou para lá. Ninguém vai me achar. Se for procurar eu em casa, eu não estou lá. Amém? Louvado seja Deus. O cristão que ora compreende que não pode viver sem Deus, deseja mais de Deus na sua vida diária, reprova em si mesmo qualquer coisa que impeça a oração, confia na proteção divina. Exemplos de oração eficaz. A de Daniel. Ele era constante em oração, 3 vezes ao dia punha-se de joelhos e orava. Daniel não deixou de orar, nem quando isto significou para ele risco de perder a própria vida. Imagine só. Ele estava ameaçado de perder a própria vida e nem isso foi suficiente para fazer ele parar de orar. E nós, até uma dorzinha de cabeça, a gente usa como desculpa para não orar. Né? Então, para você ver a fé que nós temos que ter. Né? Nem sobre perigo de risco de vida nós devemos parar de buscar Deus. Mas confiou no Senhor. Está lá em Daniel 6:10, Daniel 6:23. Podemos perceber na sua oração a humilhação, a confissão, a sinceridade e a fé, além do reconhecimento do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Daniel 9, versículo 3 ao 23. Daniel, apesar da conduta irrepreensível, Daniel 6:4, reconhecia não só o pecado do povo, mas o seu próprio pecado. Daniel 9, versículo 20. Além de humilhar-se em oração, Daniel aplicava seu coração a compreender, esperando ouvir a voz de Deus, ou seja, buscava entender qual a vontade do Senhor. Daniel 10, versículo 12. Amém? Vou deixar esta lição de casa para vocês, porque eu acho que o horário não vai dar. Glória a Deus. Aliás, tá? Vamos ler, meus irmãos, Daniel capítulo 6. Glória a Deus. Ainda é 8 horas e 20 minutos. Aleluia, Senhor Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele orava 3 vezes, talvez de manhã, de tarde e de noite. Né? Os 3 períodos aí do dia. Daniel capítulo 6, versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ele confiou em Deus, que mesmo ele sendo ameaçado, ele não ia deixar de orar, confiando que Deus estava no controle de tudo. Daniel 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então ele era um homem de bom testemunho. Por isso que a oração dele era atendida pelo Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 23. Eu não vou ler esse texto todo porque vai demorar muito. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 23. Fica aí de lição de casa. Deixa marcado aí na sua Bíblia, para vocês lerem. Eu vou ler o versículo 20 aqui, tem outra referência, Daniel 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu
do meu